Fala pessoal, GM Evandro Barbosa aqui e recentemente eu fiz uma live aqui pro canal, essa última live de quarta-feira, onde eu expliquei pra vocês como criar planos no meio jogo. E algo que eu percebi durante a live é que essa talvez seja uma das maiores dificuldades para a maioria dos jogadores de xadrez. O pessoal coloca as peças ali na abertura, coloca as peças em jogo e aí depois que passa essa primeira fase vem aquela pergunta, o que fazer agora, né? O que fazer no meio jogo? E pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para dar continuidade aos estudos dessa live de quarta-feira. Se por acaso você perdeu essa live, assiste lá, ela tá gravada aqui no canal. E nesse vídeo de hoje eu quero aprofundar aqui com vocês para a gente falar mais sobre os 3 elementos que são os mais importantes na hora de criar um plano e eu poder passar também mais exemplos para vocês de como tomar essas decisões no meio jogo. Então a gente vai começar aqui esse vídeo que de repente pode até virar uma série, isso aí eu vou deixar com vocês. Se vocês acharem uma ideia legal, deixa aí nos comentários, mas nesse primeiro vídeo aqui, desvendando os segredos do meio jogo, eu quero analisar aqui algumas posições com vocês e explicar sobre essa fase tão complexa aí, a segunda fase do jogo, como que você pode criar planos nas suas partidas. Bom, então vamos começar aqui estudando essa posição que você já está vendo aqui no diagrama. Essa posição, nela jogam as brancas e as brancas precisam tomar uma decisão, as brancas precisam criar um plano. E como fazer para criar esse plano? Eu considero que existem 3 elementos que são os elementos mais importantes na hora de você estruturar esse seu plano de jogo aqui. O primeiro deles é a estrutura de peões. Você precisa entender primeiro o que está acontecendo na estrutura de peões. Se existe algum peão que está fraco, se existe alguma casa que está fraca. Você avaliando primeiro a estrutura de peões, você já vai ter algumas ideias do que está acontecendo na posição. E isso vai te dar ideias de planos. Então esse seria o primeiro passo. Feito isso, você vai avaliar a atividade das peças. Então esse seria o passo 2. Então você vai avaliar a atividade das suas peças e das peças do seu adversário. Então se tem alguma peça que está bem colocada, se tem alguma peça que está mal, que você precisa melhorar ela. E aí vem o terceiro passo, que eu considero o mais importante, que é você entender o que o seu adversário está querendo fazer. Então tem a ver com pensamento profilático, né? Você antecipar as ideias do seu adversário. Bom, então vamos ver como que isso funciona nessa posição aqui que você está vendo, em que jogam as brancas, e nós vamos começar vendo aqui a estrutura de peões. Bom, analisando a estrutura de peões, a gente percebe que a estrutura de peões das brancas é uma estrutura assim que está bem saudável, né? É uma estrutura onde o branco não tem debilidades, né? Apenas esse peão de E5 que avançou bastante já, só que é um peão que também garante uma vantagem de espaço para as brancas, mas o branco ele tem que ficar de olho que esse peão ele pode ser atacado, né? Mas no geral a estrutura de peões das brancas é uma boa estrutura, né? Agora, olhando para a estrutura de peões das pretas, o preto tem algumas fraquezas nas casas pretas aqui ao redor do rei. Então, sempre que você mexe na estrutura de peões onde está o seu rei, ali do roque, acaba criando fraquezas. Nesse caso aqui, o preto nem rocou, que essa torre está em H8. Mas essas debilidades aqui são bem evidentes aqui, né? E o branco ele pode usar essas casas em algum momento. Outro ponto aqui relacionado à estrutura de peões das pretas é que o preto ele tem um peão passado defendido, que é esse peão de D4, que pode ser bom em muitas posições, só que também esse peão de C5 é um alvo, né? Então tem esses 2 peões que podem ser pontos fracos aqui, né? Tem um peão isolado em A6, difícil de atacar, mas tem esse peão em C5, que é a base aqui do peão de D4, que esse já é mais fácil de atacar. Então assim, olhando pela estrutura de peões, o preto que tem alguns problemas na estrutura. Isso pode dar algumas ideias já de planos, né? Então, de repente, atacar o peão de C5, de repente, bloquear esse peão de D4, né? É muito importante bloquear um peão passado e explorar as casas pretas fracas
aqui na ala do rei. Bom, esse seria o primeiro passo então, entender o que está acontecendo de acordo com a estrutura de peões. Agora nós vamos para o segundo passo dessa avaliação para entender o meio-jogo. O segundo passo é você entender a atividade das peças. Bom, olhando primeiramente aqui a posição das brancas, o branco está com uma dama muito ativa em H6, essa dama está bem colocada. O bispo em D3 ele está ok, apesar de estar muito passivo, né, esse bispo, porque ele bate aqui em G6, ele não está fazendo nada. A ala da dama também, o peão de C4 fica bloqueando, só que ele tem uma função importante de bloquear o peão passado. Então, apesar de não estar assim tão ativo, ele bloqueia o peão passado. O cavalo em A4 está muito mal colocado, o cavalo está no canto do tabuleiro, né? Você já deve ter escutado alguma vez aquela frase, né? O cavalo no canto é um desencanto, que o cavalo ele fica muito mal colocado no canto do tabuleiro, ele tem poucas casas, então uma ideia seria melhorar esse cavalo em determinado momento. Bom, e as torres? Nesse momento não existe colunas abertas na posição, então não é muito claro como melhorar a posição das torres, teria que abrir uma coluna para colocar essas torres em jogo, deixar as torres mais ativas, né? Bom, agora olhando a posição das pretas, o preto ele está com o rei mal colocado, o rei não está legal em G8, tem umas casas fracas aqui na ala do rei. A torre em H8 está presa, então esse é um grande problema aqui das pretas, essa torre em H8. O bispo em B7 seria aqui a peça melhor colocada, esse bispo está muito ativo nessa diagonal. Se a gente comparar o bispo de B7 com o bispo de D3, o bispo de B7 é muito mais ativo. O cavalo de D7 está ok, a dama está ok também em C7. E a torre, bom, não é tão claro como melhorar a torre de A8, né? O grande problema que a gente vê nessa posição das pretas é justamente melhorar o rei e conectar as torres, né? Esse seria o problema mais grave aqui da posição. O preto teria que pensar em uma maneira de conseguir colocar esse rei numa posição melhor. Bom, agora, depois de ter avaliado as peças, já surgiu várias outras ideias aqui, então a gente ainda não vai direto para o lance, para o que fazer nesse momento. A gente precisa ainda de um terceiro passo, que é entender o que o adversário está querendo fazer. Bom, aparentemente o preto está querendo tomar esse peão de E5, né? Ameaçou aqui um cavalo, toma E5. E essa é uma ameaça que o branco deve levar em conta aqui, né? No próximo lance das brancas, o branco já precisa decidir o que fazer contra isso. Essa seria a ameaça imediata, cavalo toma E5, né? Eu não sei nem se é uma ameaça, para falar a verdade, mas é um lance que tem que considerar, né? Aparentemente sim, né? É uma ameaça fazer cavalo E5, né? Porque se dama F4 tem ideias de cavalo F3 cheque, né? Então é uma ameaça jogar cavalo toma E5. Beleza, o que fazer de brancas agora, né? Então a gente vai ter que combinar não só a parte de estratégia, tomar uma decisão estratégica relacionada à atividade das peças, à estrutura de peões, mas também tem que combinar com a tática. O meio-jogo é assim que funciona. Tática e estratégia vão sempre andando juntas, né? E se a gente olhar a primeira parte da avaliação, seria muito interessante trocar esses bispos, trocar o bispo de casas brancas, porque nós vimos que esse bispo de B7 está muito ativo, talvez seja a melhor peça das pretas, e o bispo de D3 ele não está tão ativo assim nesse momento, né? Ele está um pouco passivo aqui em D3. E além disso, melhorar o cavalo de A4, né? O cavalo de A4 ele não está muito bem colocado. Então, se a gente conseguir voltar esse cavalo para o jogo, por exemplo, cavalo B2, colocar esse cavalo em D3, seria o ideal. O cavalo é o melhor bloqueador, melhor peça para bloquear um peão passado. Então, se o branco chega com o cavalo em D3, é a posição dos sonhos, né? O cavalo bloqueia, o cavalo defende E5, ataca C5, o cavalo está muito bem colocado nessa casa. Bom, então, visto tudo isso, começa a surgir a ideia de um lance candidato aqui, que é o lance bispo E4. Bom, então, depois do lance bispo E4, o branco ele quer trocar o bispo de casas brancas e quer voltar esse cavalo para o jogo, melhorar assim a sua pior peça nesse momento. E aqui é preciso calcular também, né? Porque, primeiro, o que acontece se cavalo por E5? Se cavalo por E5, então bispo por B7, dama por B7 e cai o cavalo em E5. Tudo bem, as brancas ganham uma peça.
E depois de bispo E4, se bispo por E4, torre por E4 e agora jogar cavalo toma E5, aqui as pretas precisam considerar o lance dama F4, assim cravando esse cavalo. Antes, com o bispo lá em B7, essa ideia não funcionava, porque teria um cavalo F3 cheque. Mas agora não tem um lance decente aqui para defender, né? Porque se F6 para defender o cavalo, que seria o único lance, tem dama por F6. E aí já ameaça o peão de E6 e ameaça o cavalo de E5. E aqui o branco tá ganho nessa posição. Então você começa calculando por esses lances mais diretos, né? Então bispo E4, tem que calcular primeiro o cavalo E5, depois o bispo toma E4. Se não está funcionando nenhum desses dois lances, então quer dizer que o lance bispo E4 realmente é um lance bom, né? Porque estrategicamente é um lance bom e taticamente ele funciona também. E as brancas podem agora preparar cavalo B2 e levar esse cavalo para D3. Na partida seguiu com torre B8, cavalo B2, dama D8, cavalo D3, dama F8, faz sentido tentar trocar as damas, a dama em H6 está incomodando muito. Dama D2, bispo E4, torre E4, rei G7, então as pretas conseguem melhorar aqui o rei, conectar as torres, né? Só que o branco ele tem vantagem nessa posição, por exemplo, depois do lance H4, em que as brancas querem jogar com H5, de repente até colocar o peão em H6, assim novamente piorando a situação do rei das pretas, e o branco vai começar a usar essas casas pretas que ficaram fracas aqui na ala do rei. O cavalo está muito bem colocado aqui em D3 e o branco tem perspectivas de ataque na ala do rei. Se jogar H5, por exemplo, já pode combinar com G3, rei G2, torre H1. Tem a passagem da torre pela quarta fileira, passando para F4, H4, talvez até G4. Então é muito difícil de jogar aqui de pretas. Não é claro como que o preto cria contra-jogo e as chances das brancas são melhores aqui nessa posição. Bom, então essa é a primeira posição que eu queria te mostrar aqui durante esse nosso vídeo. Eu separei duas posições para ver com você, mas eu espero que tenha ficado claro até aqui então, só revisando estrutura de peões, atividade das peças e plano do adversário. Isso vai te ajudar bastante a tomar as decisões aqui no meio jogo. Nós vamos agora para a próxima posição que eu separei. Então, beleza. Essa posição aqui jogam as brancas, e agora nós vamos fazer a mesma avaliação. Salvo engano, essa posição foi jogada numa partida do Kramnik de brancas, acredito que foi a partida Kramnik-Shirov, e aqui as brancas precisam tomar uma decisão, né? Bom, primeiro nós vamos avaliar o que? A estrutura de peões. A estrutura de peões ela vai dizer muitas vezes qual é o seu plano. Então aqui, o que nós vamos procurar nessa estrutura de peões? Se existe alguma casa fraca, se existe algum peão fraco. Então, por exemplo, aqui, algo que chama muita atenção é essa casa aqui de C5. Porque essa casa em C5, ela não pode mais ser defendida por nenhum dos peões das pretas, né? Então, por isso que ela é uma casa fraca. Uma casa fraca é uma casa que não pode mais ser defendida por peões, né? Os peões vão avançando e assim criando debilidades, vão criando casas fracas. E essa casa está sendo controlada pelo peão de D4. Então, a casa C5 pode ser uma casa muito boa para colocar uma peça das brancas, né? De repente, um cavalo, por exemplo, se chega em C5, vai ficar muito bem colocado, né? O que mais que dá para perceber dessa estrutura de peões? Bom, o peão de D4 seria o ponto fraco das brancas. No entanto, esse peão está muito bem defendido nesse momento. O peão de B3 tem que ficar de olho, claro, né? Porque ele está sendo atacado, inclusive. A dama está escrava no peão de B3. E existem algumas casas fracas na ala do rei, né? Claro que aqui o bispo em G7 ainda defende essas casas, mas é aquilo, sempre que você mexe fazendo um lance como G6, você acaba enfraquecendo algumas casas, né? Bom, seria basicamente isso relacionado à estrutura de peões. Agora nós vamos para as peças, né? Então, qual peça que não está bem colocada na posição das brancas? Qual peça que não está bem colocada na posição das pretas? Observando aqui primeiro a posição das brancas, o bispo em E3 parece que está ok, parece que é uma boa posição para o bispo, defendendo aqui D4. É difícil imaginar uma casa onde ele vai estar melhor colocado.
O bispo em E2 também ele está desempenhando a função dele aqui em E2, atacando B5. Só que o cavalo em F3 ele não está assim tão bem colocado, né? Esse cavalo dá para imaginar casas melhores para esse cavalo, para colocar ele. Como por exemplo a casa C5, que nós vimos ali que o peão de D4 controla. A dama não está assim tão ativa, precisa melhorar essa dama, só que ela está defendendo B3 nesse momento e tem que conectar as torres em algum momento. Bom, agora olhando a posição das pretas, o bispo em G7 está muito passivo, né? O peão em E5 ele acaba restringindo a atividade do bispo. Seria interessante em algum momento conseguir quebrar com F6, por exemplo. O cavalo em A5 ele está no canto do tabuleiro, teria que melhorar esse cavalo, apesar dele estar atacando B3, talvez melhorar o cavalo. A dama está aqui em B6, as torres conectadas e o bispo de D7, talvez dá para melhorar um pouco esse bispo também, né? Mas assim, as peças das pretas estão um pouco piores no primeiro momento, né? Especialmente esse bispo de G7. Mas o que a gente consegue perceber, avaliando a posição das peças, a atividade das peças, é que o branco precisa melhorar esse cavalo. Bom, e agora vem a seguinte questão. O preto, ele tem alguma ideia imediata? O preto tá com alguma ameaça aqui? Bom, aqui não é tão claro assim se o preto ele tem uma ameaça imediata. Um lance que faria bastante sentido seria, por exemplo, jogar um bispo G4, trocando assim o bispo pelo cavalo em algumas posições, para tirar uma das peças que controla, que defende D4. Poderia fazer sentido um lance como esse. Mas não tem assim uma ameaça tão imediata das pretas nesse momento, né? Então isso quer dizer que o branco ele pode ter tempo para manobrar, né? É importante você perceber isso, o que seu adversário está querendo fazer, para você ver se tem algo imediato que você já tem que tomar cuidado, se já tem que fazer algo direcionado para aquela ameaça, ou então se você tem tempo suficiente para melhorar suas peças com mais calma, né? Nesse caso aqui, o branco ele pode melhorar com mais calma. E existe uma manobra muito forte para melhorar a peça, que no caso é o cavalo. Então, não sei se você já pensou nesse lance enquanto a gente analisava e entendia melhor a posição, mas um lance muito forte que foi jogado na partida é um lance cavalo E1. Esse lance, o cavaleiro E1, ele tem o objetivo de manobrar o cavalo para D3 e depois para a casa C5. E assim o cavalo vai ficar muito bem colocado ali em C5. Na partida seguiu com B4, então veio o cavalo D3. Né? B4 tem a ideia de jogar bispo B5 e tentar trocar esse bispo. Né? O bispo não está assim tão bem colocado ali em D7, quer trocar o bispo de casas brancas. Cavalo D3 e depois de bispo B5 vem cavalo C5. E as brancas conseguem conquistar o objetivo de colocar o cavalo na forte casa C5, né? Por exemplo, bispo E2, dama E2. Agora o cavalo, além de defender o peão de B3, o cavalo está num posto avançado, né? Que é uma casa onde ele não pode ser expulso aqui pelos peões. O cavalo ficou muito forte nessa posição. E ainda está ameaçando aqui um cavalo D7 duplo, né? Já tem uma ameaça imediata e as brancas podem agora ir trabalhando a posição e melhorando a posição. Vocês percebem que nessas duas posições o objetivo foi um objetivo estratégico, né? De você melhorar a posição, não é que você conseguir uma posição ganha onde já vai ter uma combinação e o seu adversário vai abandonar. Não, não é assim que funciona. O objetivo é melhorar a posição das peças, é um objetivo posicional, né? Você está com as peças melhor posicionadas e trabalhando assim a posição, melhorando a posição para chegar em um determinado momento que a sua posição é tão boa que aí sim você consegue transformar em algo mais concreto, você consegue transformar em uma combinação, tá? Então, muita gente que começa a treinar, começa a fazer muito exercício de tática, por exemplo, e aí de repente chega numa posição no meio do jogo e fala, caramba, mas não tem nada de tática agora, o que que eu faço? Quando não tem nada de tática, é esse momento de você melhorar sua posição, é de você fortalecer sua posição com o jogo posicional, com a estratégia. E aí você vai melhorando, melhorando, que aí vai chegar um momento que a posição é tão boa que aí começa a surgir a tática, começa a surgir as combinações. Bom, mas é isso que eu queria te mostrar aqui nessa nossa aula aqui, nesse vídeo aqui de hoje, né? O Desvendando os Segredos do Meio Jogo. A ideia é te mostrar mais duas posições
como avaliar essas posições para que você consiga já colocar em prática isso nas suas partidas também, começar a pensar sobre esses 3 elementos para tomar assim, uma decisão, para escolher o melhor plano de jogo na sua partida, beleza? Bom, então essa era a ideia, eu espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido mais, principalmente. Se você aprendeu, aproveita para deixar o like aí no vídeo e deixa aí nos comentários também o que você achou, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui. Ah, e uma última coisa, se você acha legal continuar com essa série de vídeos aqui explicando posições de meio jogo, não esquece de comentar aqui que de repente isso pode se tornar uma nova série aqui do canal, ok? Bom, então vamos encerrando por aqui e até a próxima.